E vem cá, no caso de carnaval, vocês acham que é um momento muito adequado? Existe uma legalidade, digamos assim, nacional para a possessão demoníaca? Não estou falando agora de crente ainda não, tá? Vamos falar no geral. Eu, graças a Deus, não vi os desfiles, não vi esses blocos, mas nos jornais mostra flashes dos desfiles de escola de samba. 99% da escola de samba fala de religiões de matriz africana, invoca espíritos. Por exemplo, eu já vi desfile que tinha o tal do Zé Pilintra, que era o malandro carioca Zé Pilintra. Uma entidade que... E é uma entidade, né? Vocês acham que dá legalidade, assim, uma festa nacional, feriado nacional para essas entidades, Eduardo? Eu acho que o próprio espírito, né? O próprio espírito do carnaval já está propício para isso. Né? Eu acho que o diabo, ele põe a turma dele toda para trabalhar nesse período. Sabe a polícia militar? Quando tem os policiais administrativos... Vai para a rua. Que vai para a rua no momento de crise, momento de... Né? O diabo, aquela turma administrativa que fica lá no inferno só cuidando das estratégias, na época do carnaval, acho que vai todo mundo para a rua para aproveitar, porque as pessoas dão espaço mesmo e dão legalidade, estão propícios para isso. Eu fico muito preocupado com Pastor Marcos, você falou, né, que é um período difícil, né? Você falou de legalidade, né, pastor? E se a gente for olhar, biblicamente falando, um dos salmos que fala a respeito dessa questão de idolatria, na verdade, ele tem uma frase muito interessante que fala assim: tornam-se semelhantes, que é o Salmo 115, tornam-se semelhantes àqueles que o adoram. Então, se a gente está invocando alguma coisa, se a gente está contribuindo para que alguma coisa, né, mesmo que inconsciente, aconteça, né, às vezes a pessoa acha que por ela, às vezes, não ter a consciência, ela não está fazendo mal. Né? É a mesma coisa de eu usar droga e não ter consciência do mal que ela faz. Mas, em relação a isso, o mundo espiritual a gente não compara com o mundo físico, mas existe uma semelhança. Né? Existe uma coisa que a gente entende, que é a mesma coisa de você abrir uma porta para que o ladrão entre, como Jesus falou. Agora, no caso, por exemplo, do carnaval. O carnaval, muitos não sabem, é uma festa religiosa. O carnaval é a preparação para a quaresma e depois para a Páscoa. Sim. Agora, com certeza, a maioria absoluta das pessoas não pensa assim: eu estou despedindo da carne que eu vou fazer 40 dias de jejum. Desvirtuou, né? Desvirtuou completamente. Perdeu a sua originalidade. A originalidade dela era isso mesmo. As pessoas se despiam da sua carne, elas abriam mão de tudo que invocava, tudo que indicava carne, a carnalidade, e ela entrava nesse processo de separação, que seria a quaresma. Esse era o sentido original lá atrás. Agora desvirtuou e desbandeirou e o negócio virou uma bagunça. É complicado demais o carnaval. Agora, por exemplo, certa vez eu entrevistei, foi até na época anterior a carnaval, o tio Pedro, da Jocum. Sim. Ele tem um bloco, inclusive, desfilou em Ouro Preto, nesse carnaval, Jesus é bom à beça. Tem muitos que acham o seguinte, que crente que vai para o meio do carnaval, que seja para evangelizar, ele está abrindo brecha para demônios. Vocês acham que um demônio pode atacar um crente que está ali evangelizando? Como é que vocês entendem essa relação do mundo espiritual com aquele que é nascido de novo? Ele pode, por estar no meio de uma folia, de uma bagunça, de bebedice, de invocação de demônios, ele pode ser atingido? O que vocês pensam? Cássio, eu acho que o ideal é que não tivesse carnaval. Essa é a minha opinião. O ideal é que a gente, como cristãos, nós deveríamos trabalhar, pastor, preventivamente, para que não houvesse carnaval, como não houve aqui em Belo Horizonte. Parece que dá uma impressão que nós estamos tolerando, convivendo bem com o carnaval. Nós, as igrejas, a igreja cristã de Belo Horizonte, parece que está convivendo, está tolerando bem isso. Por quê? Porque antigamente a gente entrou nessa guerra para que não houvesse carnaval e por muitos anos não ocorreu carnaval. Então o ideal é que não aconteça. Né? O ideal é que não aconteça. Acontecendo, na minha opinião, a gente vai para aquela... Não dá mais para preventiva, a gente vai para corretiva. A gente vai buscar as oportunidades. O cristão, o crente, em qualquer situação, ele não pode perder a sua oportunidade de evangelizar. As pessoas estão ali mais abertas mesmo para tudo isso que o carnaval significa, tá? Mas as pessoas estão ali também. Quando eu vejo uma reportagem, uma filmagem, ou mesmo uma fotografia, eu recebi uma fotografia na Orla, no Rio de Janeiro, parecia que tinha 1.500.000 pessoas. Meu Deus. Aquelas pessoas ali,
elas estão buscando alguma coisa. Sim. Estão buscando algo. E na maioria daquelas pessoas, nós temos experiência de evangelismo no carnaval, muitas pessoas estão ali vazias, em busca de alguma coisa. Se eu saio para me enclausurar, para ficar longe daquilo, porque aquilo ali é do diabo e eu sou de Deus, e como aquela pessoa vai ter naquele momento, talvez seja aquele momento que Deus proporcionou para ela ter um encontro com Cristo, se eu estou enclausurado, de longe criticando. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio e sobriedade para, na direção de Deus, fazer o que Deus espera que a gente faça. Assim, observando sempre, não perca uma oportunidade. Agora, se for uma oportunidade. Agora, respondendo a sua pergunta, o crente não precisa ter medo do diabo, não. Pois é. O diabo é que tem que ter medo do crente. Mas tem muito pai que fica assim, meu filho está indo lá por evangelizar. falta de conhecimento e entendimento. O diabo, nós não precisamos ter medo do diabo. Tem esse negócio de retaliação, ela só vai existir para aqueles que não estão em perfeito relacionamento com Deus, em comunhão com Deus e no centro da vontade de Deus. Essas pessoas, o diabo foge delas. Então não precisa ter medo do diabo, ele que foge de mim. Você entendeu? Então, é estar sujeito em Deus, sujeitando a Deus, convivendo com Deus, estando em Deus, e ele foge de nós. Mas a gente tem que pensar assim, igual a pergunta é pertinente, porque existe ocasião que o diabo pode atacar? Não. Não existe se a gente falar assim, existe ocasião que pode se tornar mais vulnerável por causa de situações como essa, uma festa onde que as pessoas se embriagam, onde o índice de violência aumenta, todas essas coisas. Então, Jesus foi atacado pelo diabo em oração. Então, falar que existe um momento propício que o diabo vai ter mais força para atacar ou mais uma oportunidade, a gente está tentando tentar achar uma fórmula para descobrir o que o diabo vai atacar, quando na verdade não existe essa fórmula, né? Mas nós sabemos que dá mais liberdade para ele, né? A guarda é baixada, né? Nós como cristãos temos que, como igreja, viver em vigilância o tempo todo, porque ele não vai atacar a gente só na hora que a gente está ali evangelizando no carnaval. Ele ataca a gente quando a gente está orando no monte. O próprio Pedro fala, né? Pedro fala, o diabo é vosso adversário. Zacarias não foi afrontado por Satanás dentro do próprio templo. Então, nós temos que, como cristão, entender isso. Sim. É que o mundo espiritual ele não está sujeito a uma regra de deixar de pular uma cerca por causa da regra humana ou de alguma coisa que a gente possa pensar. Exatamente. E a gente precisa saber que o diabo ele já é derrotado desde o princípio. Aleluia. Desde o princípio. Nós é que decidimos quando vai se concretizar essa derrota. Perfeito. É hoje, é amanhã. Ele já é derrotado desde o princípio. E ele sabe disso. E quando ele fica sabendo que nós sabemos, que ele já sabe, que eu sei que ele é derrotado, ele foge. E falar que o diabo não vai atacar, né, numa situação como essa, seria até difícil, né? Porque eu moro na região do Barreiro, não sei se os irmãos estão sabendo, teve um acidente terrível. De ontem mais ou menos umas 7 horas da noite, um ônibus desceu uma rua desgovernada. Meu Deus. E caiu dentro de um córrego. Oh, Jesus. Então, às vezes, a gente vê isso até como uma brecha, né? Sim. O pessoal estava indo pular carnaval, encheu o ônibus e o ônibus cheio foi parar dentro de um córrego. A gente vai, a gente que é cristão entende as coisas como espiritual. Né? Então, a gente tem que olhar por um certo sentido e ver essas coisas como um fator espiritual. Que, querendo ou não, o mundo espiritual é maior do que esse mundo que a gente vive. Quero agradecer aqui, o pessoal está mandando muitas mensagens, as pessoas estão mandando. Tem uma pessoa aqui que mandou, de Belo Horizonte, 9982, no início do celular, fala assim, olha, por que vocês não falam comigo? Estou falando com você, meu querido ou minha querida, eu não sei, né, porque eu não disse o nome, mas está aqui. Agora, se quiser perguntar coisa aqui para os pastores, pastor Marcos, pastor Eduardo, fique à vontade. Faça como fez o Zé Carlos, lá do Espírito Santo. O Zé Carlos é nosso parceiro. E aí, Zé Carlos, ele é da Lagoinha, lá de Piúma. Tudo bom, querido? Ele fala assim, olha, infelizmente a maior parte da igreja não possui uma conversão verdadeira, né? E acaba dando legalidade à influência maligna em suas vidas. E pode sim ser atingido pelos ataques espirituais. Então, o que ele está dizendo aqui é uma coisa interessante. Tem pessoas que estão na igreja, mas que não passaram pela conversão de verdade. Quer dizer, ser membro de uma igreja evangélica, pelo Zé Carlos, e eu tendo a concordar com ele. Ser membro, você está no hall de membros da igreja, não é garantir que você não vai ser atacado pelo inimigo e vai ser possuído, não, né? Claro. Uma coisa que a gente tem que entender é a diferença entre ser crente e cristão. Né? Ser uma pessoa que foi alcançada pela graça, né, que foi alcançada e foi transformada,
A própria Bíblia já fala que aqueles que estão em Cristo, maligno não toca. Não toca nem no corpo de Moisés. Não é? Então, uma pessoa que está na igreja, que tem o conhecimento de Deus, mas que ainda não foi transformado por esse conhecimento, ela facilmente ela vai dar brechas e vai ter, sofrer ataques do diabo. Né? Perfeito. Tem uma questão aqui, inclusive quero destacar que hoje temos o prestígio de estar aqui no estúdio, a Maria Eduarda, filha do querido pastor Eduardo. Maria Eduarda, moça bonita, cheguei a ver que moça bonita. Quem vai conseguir pegar a Maria Eduarda lá, aquela moça bonita ali, né, que está aqui no estúdio da Rede Super, filha do Eduardo Coimbra, graças a Deus ela puxou a mãe. Puxou a mãe. Né, Eduardo? Dá um tchauzinho, Maria Eduarda, dá um tchauzinho pra gente aí. As três, né? As três meninas. Obrigado, Maria Eduarda. A mulher não pode puxar o pai, não. Não pode, não. O Eduardo Coimbra, a Maria Eduarda é um adolescente já, né? Já. Quando a gente pensa em adolescente, pensa um pouquinho menos em criança. Tem uma questão importante. Coloca na tela aí a pergunta, por favor, Sérgio. Crianças, filhas de cristãos, podem ficar endemoniadas? Porque a gente está falando aqui, você colocou assim, olha, se a pessoa está em comunhão com Deus, se ela não dá brecha e tudo mais, nós estamos falando de pessoas que têm consciência, que têm uma vida com Deus. Agora, pega um bebezinho, tá? Uma criança de 1, 2 aninhos, 3 aninhos. Eu já ouvi relatos assustadores de crianças com evidências que tudo indicava que era possessão demoníaca. Cássio, isso é complexo, é polêmico. Eu falo muito lá em casa, e as meninas, né, e o Mateus lá em casa, eles são testemunhas do que eu falo. Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Isso é um caso. Na minha casa, há cobertura espiritual para que o diabo não se manifeste? Há cobertura espiritual na minha casa. Os anjos do Senhor trabalham a meu favor e a favor dos meus. Certo? Isso é o básico, certo? Agora, essa criança, como que ela vive? Como que ela é criada? De que ela está se alimentando? O que está entrando dentro da casa daquele crente? É o que o pastor falou. Há diferença entre crente e cristão. Às vezes a casa do crente está na internet vendo coisa que não presta. Não, e não é só isso. Todas as portas e as janelas estão abertas para quem quiser entrar. E vai entrar. Agora, se for dentro desse modelo que o pastor Marcos defendeu e que eu defendo, do cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, aquele que é nascido de novo, aquele que prima e zela pela palavra, o diabo, ele não mexe nem com o dele, nem com os seus. Tá. Isso que eu queria perguntar. Nem com os seus. Porque eu estou lembrando, inclusive foi uma coisa que me marcou muito, quando eu era missionário da igreja presbiteriana, o reverendo Ludgero, né, Ludgero pai, né, não, Ludgero filho, né, que sempre o Ludgero Neto está com a gente. Ele leu um texto maravilhoso falando do sangue no umbral da porta. Exatamente isso. Que exatamente. fala que quando o anjo da morte foi no Egito, nas casas onde havia o sangue no umbral, ele não atingiu as crianças. Essa é a minha tese. Eu penso que é o seguinte, onde um umbral estava ungido com o sangue do cordeiro, o anjo da morte, ele viu a sinalização que ele tinha, porque ali ele não entrava. Ali ele não podia entrar. Porque aqueles estavam debaixo da cobertura da promessa de Deus e eles estavam protegidos pelo sangue, que faz a alusão ao sangue de Jesus. Hoje, nós estamos guardados pelo poder do sangue de Jesus. A não ser que eu esteja dentro, volto a dizer, conforme o pastor Marcos falou, a não ser que eu esteja na igreja, esteja vivendo naquele ambiente que é um ambiente bom, um ambiente familiar, né, um ambiente agradável, e eu não faça parte daquilo ali. Às vezes a gente também só vê as coisas por uma perspectiva do que os exemplos nossos é a Bíblia, né, tanto bom quanto ruins. E às vezes a gente só vê por uma perspectiva de algo que aconteceu ruim, igual no caso a passagem do anjo da morte sobre o Egito. Existem salmos e passagens da Bíblia que é muito interessante, que ela dá uma alusão de uma coisa boa que a gente tem e que nós, como cristãos, devemos preservar. O que é preservar? É cuidar. Sim. Né? É um jardim que você tem, que você vai cuidando para quê? Para não vir rato, não vir barata, não virar aquele lote baldio, onde que as pessoas vão jogar o seu lixo. E no caso do mundo espiritual é isso. Tem um salmo, que é o Salmo 127, que é o salmo que todo mundo fala que é da família,
que de uma folha. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. A minha filha não é minha. É verdade. Um dia eu vou embora, Deus vai olhar para a minha casa, Ele vai querer minha casa? Não vai querer minha casa, Ele não vai querer meu carro. Ele vai querer minha filha, Ele vai saber como que eu cuidei dela. Perfeito. Né? Como que eu coloquei ela no caminho dele. Perfeito. Então, enquanto ela tem na sua inocência, que é o caso que eu acredito que o senhor perguntou, Isso. que pode estar perguntando assim, ele tem essa possibilidade? Tem. Mas desde que os pais não assistam os filhos, desde que os pais não vigiem pelos filhos. Não foi assim que Davi fez quando os inimigos veio e roubou a sua família? Ele não teve que se recompor e voltar lá e buscar a família? É assim que nós somos. Dando um exemplo, né, guardadas as proporções, olha Eli e os seus filhos. O caso de Eli é grave, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.